Você está ouvindo Voz da Alma, um espaço de reflexão, paz e encontro com o que há de mais profundo em nós. Aqui, cada palavra é um convite para silenciar a mente e escutar a voz do Espírito. Respire fundo e permita-se sentir. Sabe, geralmente, quando a gente pensa num diagnóstico médico, existe sempre aquela expectativa de uma precisão, tipo, quase matemática, né? Exato. Acaba sendo algo muito reconfortante, de certa forma. O ser humano tem, assim, uma predileção natural por coisas que podem ser vistas, medidas, tocadas. Tudo bem categorizado, claro. É como na engenharia. Alguém quebra o braço, aí o raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso e o médico simplesmente aponta para a tela e diz algo como, olha, tá aqui o problema. É binário, quebrado ou não quebrado. Sim, é uma relação direta de causa e efeito na matéria, né? Mas aí quando a gente dá um passo para dentro do mundo da mente humana, sabe, do sofrimento psíquico, daquelas angústias inexplicáveis, de repente é como se essa máquina de raio-x parasse de funcionar. É um terreno completamente diferente. Ser bem honesto, bastante nebuloso. É uma paisagem onde as causas e os efeitos se misturam e muitas vezes a medicina tradicional acaba esbarrando num limite invisível. E é exatamente essa a missão da nossa exploração de hoje. Uma missão bem complexa, diga-se de passagem. Muito. E para iluminar esse espaço mais escuro, a nossa análise de hoje se baseia numa pilha incrível de fontes. Temos resumos detalhados, trechos literais de texto e transcrições de palestras em vídeo que, assim, dissecam de forma brilhante a obra No Mundo Maior. Que é um livro fundamental, né? O quinto da série de André Luiz. Isso, psicografado por Chico Xavier lá em 1947. E o nosso objetivo com esse material é desvendar uma arquitetura secreta, explorando bem a fundo essa interseção entre o cérebro físico e os ensinamentos espíritas sobre o que eles chamam de casa mental. O que é fascinante aqui e que já salta aos olhos logo de início é essa abordagem pioneira que o instrutor espiritual do livro, o Calderaro, traz pra gente. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a ideia central é que a mente não é só fumaça do cérebro, né? Ela é uma residência viva. Exatamente. O Calderaro atua no que as fontes classificam como psiquiatria iluminada. E o grande diferencial, assim, o ponto de virada dessa perspectiva, é que ele não trata o órgão físico em si. Ele trata das moléstias da alma. Nossa, moléstias da alma. Sim. Quando ele observa um quadro de loucura ou de um desespero profundo, ele não está enxergando apenas uma disfunção química isolada, sabe? Não é só um problema de neurotransmissor. Ah, entendi. Ele vê a ignorância, a dor ou a enfermidade do próprio espírito refletida e somatizada no corpo físico. O sintoma que aparece no consultório é só o último elo de uma corrente que começa muito antes, lá na estrutura de como aquele indivíduo pensa e sente. E olha, ouvindo isso, fica muito claro que, antes de tentar entender como a mente adoece, a gente precisa primeiro entender como ela é construída. O material apresenta essa teoria da planta baixa da casa mental, que é impressionante. É muito didática. Mas o texto cita o tempo todo que essa estrutura é moldada pelo tal do corpo perispiritual. Pausa rápida aqui. O que é exatamente esse corpo perispiritual na prática? Seria tipo uma planta arquitetônica do corpo? Essa é uma excelente forma de visualizar. O perispírito é, essencialmente, um envoltório sutil, eletromagnético, que reveste o espírito. Tá. Dá para pensar nele realmente como um molde invisível. É a matriz que dá forma ao corpo biológico durante a gestação e acompanha a vida toda. É ele que faz essa ponte, sabe? Conecta a energia do espírito à matéria densa. Faz muito sentido. Então, quando o Calderaro olha para um paciente, ele está vendo esse molde. Isso. Ele olha primariamente para as lesões nesse molde perispiritual que, inevitavelmente, vão estourar na biologia das células. Perfeito. Então, com esse molde em mente, como é que essa casa é dividida? Porque as fontes falam de 3 andares bem distintos. Falam sim. E é uma analogia brilhante do André Luiz. Ele divide a mente, e não o cérebro físico em si, em 3 regiões funcionais. Ok, vamos do chão para o teto, então. Vamos lá. No nível mais baixo, temos o porão. Esse é o nosso subconsciente.
Fisicamente, ele está super ligado ao sistema nervoso central inferior e à medula espinhal. O andar de baixo. Exato! E ele é o grande arquivo silencioso do passado. É lá que ficam os nossos instintos de sobrevivência, aqueles impulsos primários, os hábitos mais enraizados e a memória integral de tudo que o espírito já viveu. Tipo um arquivo morto, mas que, na prática, está muito vivo ditando as nossas reações automáticas o dia todo. Precisamente. Tá sempre operando em segundo plano. Aí, subindo as escadas dessa casa mental, a gente chega à parte social, que é o térreo. Onde a gente vive o dia a dia. Isso, esse é o nosso consciente. E a correspondência física dele é o córtex motor. É o domicílio do presente, onde ficam as nossas conquistas atuais, é o lugar do esforço diário, da nossa força de vontade, onde a gente toma decisão em tempo real. E o andar de cima. Finalmente, lá no topo, temos o sótão, o superconsciente, que está relacionado com os lobos frontais. É a região do futuro. É ali que moram os ideais elevados, as noções superiores que, convenhamos, para a grande maioria da humanidade, ainda estão bem adormecidas. Mas espera aí, deixa eu só ver se eu entendi. Isso significa que a gente tem, literalmente 3 cérebros funcionando ao mesmo tempo? Não exatamente. Porque assim, lendo as aulas, dá para imaginar algo muito literal, né? Um quarto escuro de despejo no porão com todos os traumas. Aí o térreo, que é tipo a cozinha onde a gente tem que pagar conta e fazer comida no presente. E o sótão trancado lá em cima. São 3 órgãos competindo? Essa é uma confusão super comum, mas as fontes são categóricas. Não possuímos 3 cérebros. A gente tem um único cérebro físico. Um só. Só um, mas ele serve como um instrumento biológico para as 3 áreas de fixação da mente. E para entender por que isso existe assim, o livro faz a gente olhar para a evolução. O nosso corpo perispiritual é o resultado de milênios de construção. Aquele trecho que fala das formas de vida oceânicas, certo? Esse mesmo. O princípio espiritual passou por formas primitivas no oceano, animou medusas, répteis, sempre criando conexões mais complexas. O cérebro atual é um monumento vivo dessa caminhada toda. Caramba. Então, o porão orgânico carrega a herança animal. O córtex lida com a civilização atual e os lobos frontais já são a infraestrutura pronta para a espiritualidade que a gente ainda vai desenvolver. É uma obra de arquitetura monumental. Mas agora que a gente conhece os cômodos, vem a grande pergunta da nossa análise. O que acontece quando alguém decide se trancar em apenas um desses andares? Eu sinto que a casa inteira deve entrar em colapso. E o colapso é de fato devastador. É aqui que o material entra pesado na patologia do espírito. A loucura, no caso. Sim. Tirando os casos que são puramente orgânicos, tipo a sífilis avançada que o texto menciona, a loucura é vista pelo Calderaro como um suicídio dissimulado da harmonia mental. Suicídio mental? Pesado isso. Muito. Acontece quando a pessoa fixa a mente obsessivamente numa dessas zonas. O caso do Marcelo, que está no material, ilustra isso de um jeito chocante. O caso do homicida, né? Nossa, essa história é terrível. É bem densa. O Marcelo assassinou um ex-funcionário no passado recente. Esse funcionário virou um obsessor implacável. Mas o pior não é só o que vem de fora. O Marcelo é assombrado de dentro para fora por um remorso intolerável. E o remorso mora no porão, certo? Porque é uma emoção do passado. Exatamente. O remorso é do porão. Para fugir dessa dor absurda que sobe do subconsciente, o Marcelo simplesmente foge para o andar térreo. Ele fixa toda a energia dele no córtex motor, no presente. Ele vira um viciado em trabalho, num frenesi sem fim, achando que o movimento constante vai abafar a culpa. É tipo pegar um carro na estrada, engatar a primeira marcha, afundar o pé no acelerador sem nunca trocar a marcha. Uma hora o motor estoura. Pois é, o carro até anda, faz um barulho ensurdecedor, mas o sistema está sob uma pressão para qual não foi feito, não tem como não explodir. E foi o que aconteceu. O corpo tem peças que não aguentam esse giro tão alto direto.
Ao forçar a mente a viver só na ação, bloqueando o passado e o futuro, o Marcelo causou um curto-circuito orgânico nele mesmo. Nossa. O sistema endócrino ferveu como o radiador do seu carro e arruinou os centros motores. Ele acabou desenvolvendo convulsões epilépticas severas. É a somatização extrema de uma mente que não flui pela casa toda. E as fontes ainda trazem outro exemplo que me deixou muito impactado. O caso de uma criança com um diagnóstico de idiotia clássica, com paralisia quase total. Esse caso mostra uma outra faceta da mesma química. Sim, porque o Calderaro examina essa criança e vê que os lobos frontais dela estavam sendo bombardeados por, e aqui eu cito, estrias negras semelhantes a piche, enviadas por antigas vítimas dela mesma de séculos atrás. Mas tipo, piche negro, é uma metáfora para tristeza profunda ou uma substância literal batendo no cérebro da criança? Olha, essa é a parte mais revolucionária. Não é metáfora. É química espiritual estrita. As fontes explicam que o pensamento tem massa, frequência e propriedades eletromagnéticas reais. Não é só uma ideia abstrata. De jeito nenhum. O ódio fulminante dessas vítimas viaja como uma radiação tóxica. Esse piche negro é a densidade desse ódio que danifica o perispírito da criança e atrofia as células físicas. Isso paralisou a fala, a audição e o movimento dela. Caramba, a mente dela foi empurrada pro porão à força. Sim, trancada lá, revivendo o terror dos próprios erros passados, sem conseguir acessar o térreo para viver o presente. Ouvindo essas histórias do Marcelo e dessa criança sofrendo pelos raios de piche, confesso que me dá uma certa frustração com a natureza, sabe? Surge uma dúvida lógica. Por que não tirar o véu de uma vez? Por que não deixar a gente nascer lembrando de tudo e resolver logo essa fatura de forma consciente? Parece fazer sentido, né? Mas se a natureza fizesse isso, a evolução simplesmente travaria. A carga emocional seria esmagadora. O material enfatiza muito a misericórdia do esquecimento. O texto fala de luvas, não fala? Isso, luvas espessas. Ou um quebra-luz, como um abajur que filtra uma luz que cegaria a gente. É um filtro biológico de proteção. Imagina receber, do nada, a memória gráfica e a emoção de todos os crimes ou crueldades de vidas passadas. A cabeça não aguenta. A mente estilhaça. Como é que uma pessoa ia conseguir amar um filho hoje se lembrasse que ele foi o maior inimigo dela ontem? O véu permite que a gente foque no presente, no térreo, sem ser esmagado pelo porão. Entendi. É vital para a vida diária. Mas aí entra num paradoxo que me chamou a atenção nas transcrições. De dia, a gente usa essas luvas espessas para dar conta da realidade e não enlouquecer. Mas e à noite? Porque o corpo dorme, certo? A gente desliga. E o material descreve aquelas cenas no plano espiritual com o mentor Eusébio, com milhares de pessoas assistindo aulas, enquanto o corpo físico está apagado. Se conectarmos isso com o quadro geral que desenhamos, a gente vê que a assistência não para. Quem dorme é o cérebro físico, a mente não. Durante o sono, os laços do perispírito afrouxam. E é aí que mentores como Eusébio prestam auxílio imediato. Uma operação de resgate noturna. Basicamente, pessoas atormentadas vão até lá. Elas recebem banhos magnéticos, os mentores inserem ideias construtivas, tipo sugestões salvadoras, fortalecendo a mente bem devagarinho. Mas, espera aí. Se eles fazem todo esse trabalho pesado enquanto a gente dorme, dá pra gente só cruzar os braços durante o dia? Tipo, eu acordo de manhã e a equipe espiritual já limpou minha bagunça? Ah, definitivamente não. E esse é o grande ponto de equilíbrio. Não é mágica. Quando você acorda, os filtros do corpo voltam. A pessoa não lembra da aula. Ela só sente uma intuição, sabe? Uma mudança de humor. Aquela sensação de que o dia vai ser bom. Isso. A espiritualidade dá as ferramentas, repõe a bateria, mas quem tem que pegar a vassoura e varrer a própria casa mental é o indivíduo, enquanto está acordado. O esforço é diário. O que nos coloca direto na nossa própria responsabilidade, né? Qual é a nossa parte de dia? Como a gente não transforma a mente num lugar inabitável? A resposta em No Mundo Maior foca num conceito de higiene mental e reforma íntima.
É essencial usar a força de vontade do térreo para domar os impulsos que sobem do porão, Orar e vigiar. a regra máxima de Jesus. E, ao mesmo tempo, acessar os tesouros do sótão, como a fé, a alegria, a calma. A meditação e o serviço ativo do bem são as escadas para subir até lá. Sabe, sobre essa higiene, o material traz um detalhe que choca muito. A gente não deixa lixo na cozinha física porque atrai rato e barata, mas com a casa mental a gente é incrivelmente negligente. Inveja no trabalho, rancor, fofoca, e as fontes dizem que isso cria sujeira vibratória que atrai insetos e ratos espirituais de verdade. Por isso que perdoar não é só a poesia religiosa, né? Longe de ser poesia, é talvez a revelação mais profunda disso tudo. Perdoar e amar os inimigos é descrito como o princípio científico mais avançado de libertação. Ciência pura. Sim. Guardar ódio é emitir raios destrutivos contínuos que envenenam você mesmo, causa doenças físicas e espirituais. O amor e a compreensão são antídotos literais. O perdão interrompe o circuito da toxicidade, limpa as engrenagens e deixa a energia subir para o sótão. É a maior tecnologia de profilaxia preventiva que existe. Nossa, então, fazendo um balanço rápido, a gente viu que a mente é uma casa de 3 andares super complexa, que as nossas fixações adoecem o corpo de verdade e que o perdão é a faxina essencial dessa casa. É a prova de que não dá para separar o que a gente pensa da biologia do nosso corpo. A saúde é a harmonia de todos os andares. Perfeito. E para a gente encerrar nossa exploração de hoje, tem uma constatação muito provocativa do Calderaro que eu guardei para o final. Ele diz que, lá nos nossos lobos frontais, o nosso sótão, existem milhões e milhões de células adormecidas. Estruturas que nem os maiores gênios da humanidade usaram nem 10% ainda. É um campo de forças intocado. Muito potencial. Demais. E a reflexão que fica para quem nos ouve é a seguinte: se a gente já faz tanta coisa incrível hoje, mesmo gastando quase toda a nossa energia tentando limpar a sujeira do porão e fugir do passado, o que é que a gente vai ser capaz de realizar no dia em que a humanidade decidir finalmente subir as escadas e acender a luz para morar no sótão da nossa própria mente? Fica o convite para todo mundo explorar sua própria arquitetura interna. Um abraço a todos e até a nossa próxima análise.